Top 5 semana 15 da NFL. Oh, hello, bola. Fala, meus queridíssimos amigos da NFL Brasil. Um grande abraço a todos vocês. Semana 15 da NFL deu o que falar. Uma semana extremamente sapeca, com algumas surpresas. Não teremos o Kansas City Chiefs nos playoffs esse ano, depois de 10 anos consecutivos e 9 títulos de divisão em sequência, né? Então, não teremos Patrick Mahomes, não teremos Joe Burrow, e esse é o meu primeiro destaque. Discutivelmente, os dois melhores quarterbacks da NFL não estarão nos playoffs. E o que me chama a atenção é que foi um fim realmente melancólico para ambos, com Patrick Mahomes rompendo o ligamento cruzado anterior na reta final do jogo contra os Chargers. Kansas City estava caminhando para tentar empatar a partida, já estava no território lá de Los Angeles, empatar o jogo ou até conseguir uma virada para levantar o time, né? E sobreviver aqui no cenário de playoffs. E o Patrick Mahomes levou uma paulada e rompeu o ligamento cruzado anterior, e eu acho que aquele lance, esse momento, né? Ah, Kansas City vai empatar o jogo? Não, não vai. Mostrou muito que tem sido a temporada do Kansas City Chiefs. Agora vai. Não, agora não vai. É muito triste do jeito que aconteceu, né? Com o Mahomes se machucando, porque a gente sempre quer ver os melhores jogadores em ação, especialmente nos playoffs. Mas o Patrick Mahomes nessa temporada foi contactado em corridas ou em passes 153 vezes, apenas um quarterback levou mais pauladas, e esse cara se chama Justin Herbert, e é ele que saiu vitorioso no último domingo. A defesa dos Chargers tá jogando bem demais, ok? Mas o Mahomes foi pressionado em 49% de seus dropbacks, os Chargers nem mandaram um blitz, pressionaram o Mahomes 17 vezes. Então a linha ofensiva dos Chiefs foi um problema esse ano, wide receivers não conseguiram se livrar da marcação, e isso daí afetou demais o quarterback dos Chiefs, que teve que correr demais com a bola esse ano, 422 jardas terrestres, né? Maior marca de sua carreira, mas não é o ideal quando você vê o seu quarterback se esforçando tanto, correndo com a bola, levando tantas pauladas, e acabou custando caro aqui para o Mahomes, né? Então, o Kansas City Chiefs está eliminado da pós-temporada. Grande vitória dos Chargers. Os Chargers varreram os Chiefs nessa temporada, estão 10-4 e ainda sonham com a divisão. Vai ser muito difícil, mas eles ainda têm esse sonho, ok? Vamos ver o que acontece aqui nas próximas semanas. E o fim do Joe Burrow também foi melancólico, né? Ele que perdeu tantos jogos nessa temporada também por causa de lesão. Nessa partida contra Baltimore, ele teve talvez, não sei se o pior jogo de sua carreira, mas um dos 2, 3 piores jogos. É a segunda vez em sua carreira que ele não lança um passe para touchdown e tem pelo menos 2 interceptações, né? Teve uma interceptação que ele lançou para o Kyle Van Noy na red zone, que foi realmente triste, estava 17-0, ainda com uma pequena esperança, e a bola acabou sendo retornada para touchdown. Foi a primeira vez na carreira do Joe Burrow que ele, como titular, saiu derrotado sem o seu time anotar um ponto, né? Primeiro shutout da carreira do Joe Burrow, e os Bengals estão oficialmente eliminados da pós-temporada. Um jogo meio estranho, né? O Lamar Jackson lançou 12 passes, o Derrick Henry correu com a bola 11 vezes, os Ravens tiveram apenas 20 minutos de posse de bola e venceram por 24-0. Essa batalha Ravens e Steelers, eu acho que vai até a semana 18 dessa temporada, né? Porque as duas equipes se enfrentam na semana 18 e eu acho que a divisão vai estar em jogo. Vamos ver o que acontece. O meu segundo destaque vai para o Josh Allen. Então, sem Mahomes, sem Burrow nos playoffs, esses dois quarterbacks venceram Josh Allen na pós-temporada. O Allen vai ter as suas chances. E o que aconteceu nesse último domingo, eu acho que mostra muito o que é o Josh Allen. A volta por cima, né? Jogando 60 minutos. O primeiro tempo foi trágico para a equipe do Buffalo Bills. Estava 24-7. New England abriu 21-0. Naquele ponto, né? No momento que abriu 21-0, os Patriots estavam com 21 pontos e os Bills com 29 jardas, né? Era o jogo do título da divisão, New England ia garantir o título
com uma vitória, jogando em casa, Drake May, Travion Henderson, teve 2 touchdowns longos, né? New England correu para mais do que 240 jardas na partida, mas era o momento dos Patriots. E aí um outro Josh Allen apareceu na segunda etapa. E é por isso que ele foi o MVP na temporada passada, e eu sinceramente acho que ele ainda tem chance de vencer o prêmio de MVP nessa temporada. Buffalo anotou 5 touchdowns consecutivos e conseguiu uma virada épica, a terceira maior virada da franquia. E os Patriots desperdiçaram a sua maior vantagem em casa, 21 pontos, desde 1978, tá? Quando o time estava vencendo o Houston Oilers, hoje o Tennessee Titans, por 23 pontos e acabou perdendo o jogo. Né? Então, que vacilada da equipe de New England. Mas que jogo do Allen. Eu simplesmente amo o Josh Allen. Cara, quando ele liga esse modo kamikaze, ele eleva o seu nível. Né? Antigamente ele ligava o modo kamikaze, na verdade era só o modo kamikaze, muitas interceptações, né? Parecia uma galinha sem cabeça correndo para lá e para cá. Né? Hoje, quando ele liga o modo kamikaze, cuidado, velho. Cuidado. Parece aquele jogo NBA Jam, sabe aquele jogo NBA Jam, quando a cesta começa a pegar fogo, tudo que se arremessa entra. É o Josh Allen, cara. 2 touchdowns saindo do pocket no segundo tempo, 3 touchdowns totais, 48 jardas terrestres, e o James Cook também foi excepcional, correndo com a bola. Buffalo conseguiu dominar as trincheiras no segundo tempo e acabou vencendo, né? E aí a gente vê o Drake May, que é candidato ao prêmio de MVP, né? 0 de 5 com uma interceptação em bolas que viajaram pelo menos 10 jardas na segunda etapa, né? Então a gente viu a diferença entre os dois quarterbacks, e o Buffalo Bills está um jogo atrás do New England Patriots e ainda sonha com o título da divisão. New England ainda tem um caminho muito mais fácil aí para vencer a divisão, mas ainda é possível aqui pro Buffalo Bills, e vamos ver se o Josh Allen, chegando à pós-temporada, sem Mahomes, sem Burrow, consegue mostrar o seu melhor. Eu acho que Buffalo vai ter uma chance boa de ir ao Super Bowl nessa temporada, mas a defesa terrestre precisa melhorar bastante. Na terceira posição, eu vou destacar aqui a vitória dos Rams contra o Detroit Lions, mas eu queria falar um pouquinho mais pela perspectiva do Detroit, que pelo terceiro jogo consecutivo cedeu pelo menos 30 pontos. Eu olho para Detroit nessa partida, o time abriu 24-14, fora de casa contra os Rams. Jared Goff, 338 jardas, Amon-Ra St. Brown, 163 jardas e 2 touchdowns. Jameson Williams, mais do que azeitado também. E mesmo assim, o time perdeu. Por quê? Porque a sua defesa insiste em marcar no mano a mano, e às vezes você enfrenta um Puka Nacua e Davante Adams, e fica difícil, cara. O Puka Nacua teve 181 jardas aqui nessa partida, né? Então, eu vejo os Lions, time que venceu 15 jogos na temporada passada, né? Que teve uma defesa sólida no ano passado. Aí eu vejo um time esse ano está cedendo 24,6 pontos por jogo, é a 10ª pior marca da liga, muito parecido com o time de 2022, que terminou 9-8, né? Então, quando a gente fala de Detroit, a gente fala de uma janela de Super Bowl aqui. A gente fala de uma janela de Super Bowl, um time para ameaçar o título. E essa derrota deixa os Lions numa situação muito complicada pensando em playoffs. O time provavelmente vai ter que vencer os seus últimos 3 jogos para ter uma chance de chegar à pós-temporada depois dessa derrota. Mas o que eu falo num jogo que dava a impressão que o Goff estava funcionando, que o ataque estava funcionando, e no segundo tempo não foi bem assim, a defesa dos Rams evoluiu, mas você está fora de casa contra uma ótima defesa, tudo isso acontece para você ofensivamente, e mesmo assim você perde, porque sua defesa cedeu 41 pontos. Cara, será que esse Detroit é capaz de vencer o Super Bowl? Cara, eu não sei se é capaz de chegar à pós-temporada, para te falar a verdade, tá? E os Rams agora têm 2 jogos seguidos com pelo menos 500 jardas, né? Passaram das 500 jardas na semana passada contra a Arizona. É a 4ª vez na história da franquia que isso acontece.
519 jardas nessa partida, parabéns Rams, que grande vitória em cima do Detroit Lions. O meu quarto destaque aqui, Denver Broncos, a vitória do Denver Broncos em cima do Green Bay Packers. Eu acho que a gente tem que aceitar o que é o Denver, sinceramente. Porque a gente vê algumas vitórias apertadas contra os Jets, contra os Raiders, 13-11 contra os Jets, 10-7 contra os Raiders, e o Bo Nix, altos e baixos. E a gente fala assim, cara, isso aqui não funciona nos playoffs. Mas sabe o que funciona nos playoffs? Um quarterback que brilha nos momentos decisivos. E uma defesa que também brilha no segundo tempo. O Denver pode não ser a coisa mais linda do mundo, mas o Denver vai lá e vence os Raiders por 10-7, mas também vence os Chiefs, mas também vence o Green Bay Packers com virada, também vira jogo contra o Philadelphia Eagles, vira jogo em Houston, é contra todo mundo que eles fazem isso. Então, Denver tem uma grande chance de terminar com a melhor campanha da Conferência Americana e ter 2 jogos em casa. Ninguém vai querer jogar em Denver. Eu te garanto. Os Broncos venceram pela 12ª vez consecutiva em casa, 34-26 contra o Green Bay Packers. E de novo com uma virada no segundo tempo. Os Broncos estiveram atrás do placar em 11 de 12 vitórias nessa temporada, tá? É uma coisa que preocupa, mas eles sempre viram. E você tem um quarterback que joga muito bem no quarto período e joga bem contra bons oponentes. Bo Nix teve 303 jardas, ele teve 4 touchdowns, nenhuma interceptação e uma defesa que também brilha na red zone, quando é necessário. Green Bay 1 de 4 na red zone, as últimas 20 jardas do campo. Denver foi para a red zone 4 vezes e anotou 4 touchdowns. Ok? Esse é o Denver Broncos. A gente está na reta final e eles continuam vencendo todos esses jogos. Ok? Tá lindo de ver. Foi o primeiro jogo do Jordan Love com 2 interceptações nessa temporada. Ele estava amassando essa defesa em passes um pouquinho mais profundos no primeiro tempo. 7 de 8, 132 jardas em bolas que viajaram pelo menos 10 jardas. Ele completou 22% de passes de pelo menos 10 jardas no segundo tempo. Cara, de novo, Bo Nix brilhou contra a Philadelphia no quarto período, o time virou um jogo lá em Philly. Brilhou contra Houston no quarto período, o time virou o jogo em Houston. Brilhou no quarto período contra o New York Giants, num jogo que o time estava perdendo por 18 pontos, faltando 6 minutos, e o time ganhou. Teve a campanha vitoriosa na reta final contra o Kansas City Chiefs. Colocou o kicker lá para vencer o jogo. Teve uma campanha na prorrogação contra Washington, que resultou em touchdown, numa vitória por 1 ponto. E aqui contra o Green Bay Packers, estava 23-14, e o time foi lá e anotou 20-3, né, no restante do jogo para vencer por 34-26. Esse é o Denver Broncos. Eu não quero enfrentar um time com essas características nos playoffs. Esse quarterback, ele tem estrela, cara, ele tem uma coisa, ele tem um certo pedigree, né, que nada o incomoda. E essa vitória, eu acho que diz muito sobre o Denver Broncos, que tem tudo para fazer muito barulho na pós-temporada esse ano. O meu quinto destaque vai para um quarterback que não jogava futebol americano há quase 5 anos. E uma comparação com um quarterback que tá na NFL há 6 anos e que foi uma 5ª escolha de draft. Eu falo de Philip Rivers e eu falo de Tua Tagovailoa, né? Vem do jogo dos Colts contra Seattle. Philip Rivers, voltando depois de 5 anos, fora de forma, conseguiu posicionar o seu kicker, o Blake Group, para possivelmente o chute da vitória. 60 jardas, colocou os Colts na frente. O Philip Rivers, cara, lançou um back shoulder pro Alec Pierce, que foi uma coisa linda nessa última campanha. Ele terminou 18 de 27, apenas 120 jardas, 1 touchdown, 1 interceptação.
mas ele enfrentou uma grande defesa. E eu acho que ele encaixou algumas bolas também em janelas pequenas, os recebedores poderiam ter agarrado esses passes, não agarraram, então ele terminou 2 de 9 em bolas acima de 5 jardas para 33 jardas, dá a impressão que foi um jogo muito limitado do Philip Rivers, não foi um jogo perfeito, né? Mas ele teve um QBR de 52,5 nessa partida, e na reta final, de novo, posicionou o seu kicker para o que deveria ter sido o field goal da vitória, que teria sido uma vitória maiúscula pro Indianapolis Colts. Acabou sendo uma derrota muito dolorosa, né? Porque o Jason Myers chutou um field goal nos últimos segundos e Seattle acabou escapando com uma vitória por 18-16. Mas eu olho nessa performance do Rivers e a última campanha e o jeito que ele lê defesas, né? Assim, já fica evidente que é um cara que conhece o futebol americano. E aí eu vejo o Tua Tagovailoa do Miami Dolphins nessa derrota contra o Pittsburgh Steelers, que ele teve um QBR de 12,2 e ele teve um QBR acima de 52,5, que foi o do Rivers aqui nesse jogo, em apenas 6 de 14 jogos nessa temporada. Mas eu vejo o Tua e eu vejo um quarterback tão perdido em suas leituras. Se a primeira leitura não está disponível, ele fica totalmente confuso, ele não consegue sair do pocket, ele não consegue se movimentar, não consegue identificar a marcação, e ele está em sua 6ª temporada na NFL. Né? E ele pediu um tempo quando não tinha mais tempo para pedir na reta final do jogo, não sabe conduzir um ataque de 2 minutos. Né? Os Dolphins levaram uma verdadeira sua 28-15, mas estava 28-3 o jogo. Então é impressionante ver um quarterback que estava treinando uma equipe de high school, voltando depois de 5 anos, colocando o seu kicker numa posição para vencer um jogo em Seattle contra aquela grande defesa. E aí a gente vê o Tua num jogo de vida ou morte contra o Pittsburgh Steelers, precisando da vitória, e ele vacila de todas as formas possíveis nessa partida, e faltando 2 minutos foi pego também dando gargalhadas no sideline, com o seu time levando uma surra. É realmente melancólico o que está acontecendo em Miami com o Tua, que provavelmente volta para o ano que vem para ser novamente o quarterback do Miami Dolphins. Não é verdade? Os Dolphins estão realmente anos-luz de serem competitivos com esse quarterback. Ok, mas parabéns pro Pittsburgh Steelers, hein? 2 vitórias consecutivas aí boas, né? Contra Baltimore, contra Miami. O time tá um jogo na frente do Baltimore Ravens na classificação da divisão norte da AFC. É isso aí, meus jovens maravilhosos. Top 5, semana 15 da NFL. Falamos em breve aqui na NFL Brasil. Deixe seu like, deixe seu comentário. Ok? Tchau.